Seja bem-vindo no meu canal. Você está no canal Maria Belintani. Hoje eu vou falar para você a respeito de um assunto que não tem quem não se interesse. O que é? Dinheiro. E a live já começa com uma pergunta. Dinheiro para que te quero? Dinheiro para quê? Eu sou especialista em educação econômica e essa é uma área que estuda tanto as questões financeiras como os hábitos de consumo das pessoas. E se você pensa que é apenas para dizer você não pode comprar isso, não pode comprar aquilo, você está muito enganado. Não é para isso que a educação econômica é tão estudada e se estabelecem estratégias para poder ajudar as pessoas a terem qualidade de vida. Que essa é a meta principal das pessoas, tá? Aí, dentro da educação econômica, não é possível você pensar, organizar, sem também entender as questões que dizem respeito às emoções. As emoções, elas estão decididamente, fazem parte da nossa vida, porque elas não são algo que acontece voluntariamente. Você não tem controle sobre elas. Mas, a partir do momento que você consegue identificar o que está acontecendo, você pode trabalhar o seu comportamento e amenizar, né, algumas ações que não são legais para você, para sua vida, tanto pessoal quanto financeira. Essa live nós vamos falar sobre 4 tópicos para a gente poder começar e finalizar o assunto. Então a gente está lá falando dinheiro, para que te quero? A gente vai pensar um pouquinho se existe receita para felicidade. Esse é o primeiro tópico. O segundo, o que é o dinheiro? Para que é esse dinheiro? O terceiro, dinheiro é a solução dos problemas? E o quarto, que a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as atitudes que as pessoas tomam em relação ao dinheiro. É verdade. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho. Afinal de contas, o que é dinheiro? Teoricamente, né, a gente pode falar que o dinheiro representa um valor. Sim, é o valor que a gente atribui a ele, socialmente, culturalmente, né? Quanto vale R$ 5, R$ 10, é um valor que uma determinada nota tem e que nós usamos para fazer uma transação. Né? A gente não precisa mais plantar, tirar o algodão e fazer uma roupa. A gente consegue fazer esse intercâmbio entre o dinheiro que a gente recebe pela nossa força de trabalho, ou seja, pelo trabalho que a gente tem na nossa empresa ou na empresa de alguém, no serviço público, né? E a gente consegue fazer essa importante troca para manter a vida, né? Porque não existe maneira de se manter se você não trabalha hoje em dia, né? E não consegue trocar pelas mercadorias que você precisa. E essa facilidade de troca, de aquisição de bens, elas têm diferentes valores, mas o importante é que qualquer pessoa pode utilizar o dinheiro. Inclusive uma criança, desde muito cedo as crianças já estão em contato com o dinheiro. Mas
partir dessa explicação mais objetiva sobre o que é dinheiro, nós temos outros elementos para pensar a respeito dele, né? Uma das coisas que a gente pode pensar, por exemplo, existe receita para a felicidade? Muita gente acredita que ter mais dinheiro representa mais felicidade. Até certo ponto, não tenha dúvida a esse respeito. Mas antes da gente, de eu falar um pouquinho mais sobre isso, o que eu quero apontar? Bom, a gente nasce, a gente cresce, né? E em determinado momento da nossa vida, nós nos deparamos com uma situação. A vida é finita. Se você for relacionar tudo que você gostaria de fazer, olha, não estou falando de dinheiro ainda, tudo que você gostaria de fazer, você ia perceber o quê? Que nós não temos tempo suficiente para fazer tudo o que queremos. E eu não estou falando do tempo de 24 horas, eu estou falando de uma vida. Por exemplo, se eu fosse ler todos os livros que eu tenho, eu passaria o resto da minha vida lendo e não teria terminado ainda, porque sempre tem mais. Mas então se você tem, por que você precisa de tanto livro se você não vai ler todos? Eu não vou ler todos por inteiro, mas me interessa muitos capítulos que eles têm, né? Então eu começo aí a fazer já a minha seleção. Eu vou estabelecendo as minhas prioridades. Olha que palavra-chave, hein? Prioridade. Mas mesmo assim, vamos voltar à vida, né? E a gente segue a nossa vida com inúmeros propósitos. O filósofo, historiador Leandro Carnal, ele coloca que muitos pensadores, eles apresentam a vida como algo que não tem sentido. Não tem especialmente um plano definitivo. E também, sabiamente, ele acrescenta que o sentido da vida, ele é dado no decorrer dela, sem roteiro pré-definido. E que nós, enquanto pessoas, seres humanos normais, às vezes a gente se baseia, lê alguma história, algum ensinamento de Buda, de Jesus Cristo, uma história, uma pessoa, Madre Teresa de Calcutá, de uma Marie Curie, que foi uma cientista, e a gente vai se alimentando para que a gente encontre inspiração e que a gente possa seguir em frente com a vida. Porque a gente está sempre buscando qualidade, a gente está sempre buscando realização e principalmente a gente está sempre buscando o sentido da vida, da sua vida. E isso que eu estou falando tem tudo a ver com o dinheiro e vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu vou voltar no assunto, tá? A nossa vida, ela não é composta de planos infalíveis. No meio do caminho, ou logo no início, ou no finalzinho, alguma coisa pode não dar certo. E assim, essa vida que a gente tem, ela representa todo o esforço que você consegue concentrar e vai muitas vezes se arriscando, às vezes racionalmente, às vezes por impulso. E também a gente, às vezes, corre a tentação de observar a vida do outro como se fosse sua e utilizar isso como um parâmetro para você ser feliz.
Aí, gente, é difícil. Aí a pessoa entra efetivamente numa situação extremamente precária de autoestima baixa, porque ela nunca vai conseguir entender e mesmo perceber os sentimentos que essa outra pessoa que ela tá querendo, se espelhando nela, tem, porque a gente sempre esconde os sentimentos, não as emoções. Você já ficou roxo de raiva? Você já ficou branco de medo? Ou suado de nervoso? É esse o aspecto da emoção. Mas eu fiquei branco de raiva. Passou, mas aquela raiva ficou, né? Ficou. Passou a brancura, né? A branquidão, só que aquela raiva ficou, aquela mágoa, aquela coisa. A emoção ela gera, né? O sentimento, são companheiros íntimos. E esse sentimento, quando eu me dou conta dele, eu preciso aprender a trabalhar com ele. E aí, volto à pergunta da live: dinheiro, para que te quero? A primeira coisa que eu vou perguntar é se você algum dia já chegou a sonhar, a imaginar que você está ganhando na Mega Sena, que você está recebendo uma herança significativa, ou então conseguir o emprego dos seus sonhos, você ganha 1.000 e agora você vai ganhar 10.000, o que você vai fazer com esse dinheiro? Bom, você vê um artista, você vê um jogador e você fala assim, caramba, eu queria ser rico, né? Eu queria ter tudo aquilo que ele tem, eu queria não ter problema. Mas geralmente a gente vê isso, mas não percebe, não sabe. Por exemplo, para eles, essas personalidades públicas, né? Um Neymar, uma Bruna Marquezine, eu sei lá quem, né? Que você admira, algum cantor, para eles terem muito dinheiro, eles tiveram que ralar bastante. Então a gente, num primeiro momento, vê a questão de ter dinheiro como glória, um glamour e como algo que foi dado à pessoa. E não analisa todo o trabalho que existe por trás na vida inteira dessas pessoas para chegarem aonde ela chegou. Vamos pensar nas Olimpíadas. Ai, eu adoraria ir para a Olimpíada. Eu pulo o trampolim também. Gente, para você ser selecionado para ir a uma Olimpíada, quantas horas de dedicação você tem que ter? E quantos são selecionados? E aquele que não é selecionado também vai ter que aprender a viver com isso. Onde eu quero chegar com esses exemplos? Que nós olhamos de novo esse glamour de estar na capa de uma revista, ou por ser um excelente jogador, ou por ser um excelente ator, ou esportista, e não analisamos o processo. É como se a felicidade fosse imediata. E eu ainda pergunto, que tipo de felicidade? Não é verdade? Porque jogadores, quem trabalha com esporte, tem problemas no corpo. Porque chega a exaustão, uma série de desgaste. Então, o que é que eu estou admirando com o glamour que a mídia passa? Eu também quero as dores no joelho, o roxo da perna, horas e horas fazendo a mesma cena, porque é isso que vai ser necessário.
Então, esse é um dos aspectos que eu pergunto: você quer ter dinheiro e dinheiro para quê? Você quer ser rico? É possível? É, mas o que é que você vai abrir mão para poder galgar esses passos para a riqueza? E que tipo de riqueza você está querendo? Porque, por exemplo, eu gostaria de lembrar, antes de dar dar uma sequência, muita gente ganhou na Mega Sena. Muita gente ganhou bastante dinheiro sendo artista. E muita gente perdeu todo o dinheiro. E ainda tem sérios problemas financeiros. Justamente porque, não compreendendo o que o dinheiro possibilita, mas principalmente o que é que te move a utilizar esse dinheiro como se ele fosse infinito, pode alterar a sua vida e tudo aquilo que um dia você sonhou vir por água abaixo. Então, isso é extremamente importante a gente ter em mente. E mais, que a alegria efêmera provocada pelo dinheiro não é felicidade. Não é felicidade. Aliás, quando o dinheiro entra em cena, ele desorganiza as nossas emoções. Tem pesquisas, só para vocês terem noção, que colocaram grupos de estudantes fazendo um determinado trabalho. Em determinada sala, colocaram várias fotos de dinheiro só na parede. O que observaram? Que depois, na hora de fazer o trabalho em grupo, as salas que tinham imagens de dinheiro, os estudantes foram menos colaboradores com aqueles que estavam necessitando de ajuda. Nas outras salas onde não havia a imagem do dinheiro, isso não aconteceu. É um estudo científico justamente para ver como é que as pessoas reagem. E as pessoas reagem sem se darem conta a esse respeito. Veja como o dinheiro, de uma maneira geral, ele provoca emoção na gente. E a gente nem percebe por quê. Já pensou nisso? Vamos agora para um outro ponto, né? Será que dinheiro é a solução dos seus problemas? Evidentemente, o dinheiro, pensando um pouquinho só, você já pensou em ficar rico? Dá para ficar rico? Dá. Depende daquilo que você entende como riqueza e aonde você quer chegar. Daí a pergunta: o dinheiro é a solução dos seus problemas? Eu tô cheio de dívida, não sei o que, patati patatá. Tudo bem. Você chegou a pensar por que qual é o motivo dessas dívidas? O que foi que aconteceu para você ficar tão endividado ou então assumir algumas coisas que você naquele momento não sabia? Bom, se você pensa, né, que o dinheiro é a solução dos seus problemas, realmente ele vai solucionar para você poder comer, vestir, cuidar da sua saúde, tudo isso com muita tranquilidade. Aliás, né, no mundo capitalista que a gente vive, a gente só consegue comprar um remédio para o filho que está doente, para a mãe ou para você mesmo, se você tiver dinheiro. Agora, ultimamente, de uns anos para cá, o que nós
observamos, né, que existem as farmácias populares, tem uma flexibilização no sentido de política pública para oferecer determinados medicamentos, graças a Deus, né? Porque caso contrário, muita gente aí estaria morrendo por doenças muito simples, como a hipertensão, por exemplo, né? Então sai mais barato para o governo dar remédio de graça do que uma internação de um hipertenso, por exemplo, né? E acaba sendo benéfico. Bom, então o dinheiro, nesse sentido, ele efetivamente provoca esse bem-estar, essa qualidade de vida para as pessoas. Só que, assim, se você estiver preocupado com o dinheiro e achando que ele vai resolver a sua ansiedade, que ele vai resolver problemas familiares, aquela frustração que você pode ter ficado por conta de um relacionamento amoroso frustrado, de briga entre a família, de uma profissão que você não está satisfeita, não vê sentido. O dinheiro não vai resolver esse problema para você. E você fala assim, mas Maria, o que é que tem isso a ver com o dinheiro? Tem tudo. Por quê? Porque a pessoa que está frustrada, ansiosa, seja por qual motivo for, e isso é uma constante na vida dela, ela entra num ciclo vicioso em relação ao dinheiro. E qual é esse ciclo vicioso? Ela compra para se sentir melhor. Comprou, recebeu a mercadoria, passou. Aí ela compra de novo. E cada vez é uma explicação. Ah, porque foi por impulso. Ah, eu não tinha visto que não precisava. E são coisas que quando você questiona, essa pessoa responde assim. Mas, na verdade, aquela emoção que no momento da compra impulsionou essa pessoa a fazer a compra, ainda não foi resolvida, ainda não foi colocado o dedo na ferida. Não foi resolvido o problema da ansiedade, não foi resolvido o problema da frustração. Aliás, frustração não é um problema. A frustração só passa a ser problema quando a gente cresce e mesmo depois de adulto, não quer mudar essa crença, achando que a felicidade se faz a partir da não frustração. Tudo é ser feliz. Então, pai, mãe, me desculpe, mas eu mimo meus filhos, mas eu também não os protejo de tudo, né? Eles também ficam frustrados com uma série de coisas. E essa frustração é necessária para que eles cresçam. A família que super protege e se vê na obrigação de fazer o seu filho feliz o tempo inteiro, ou pior ainda, nem se dá conta disso, que às vezes a família não se dá conta, ela vai blindando o filho de enfrentar as coisas, as frustrações que ele passa. Aí quando ele fica adolescente, jovem, briga com a namorada ou com o namorado, quer se matar, porque não aguenta. Esse mesmo jovem, essa mesma jovem, eu não estou falando que é regra, eu estou dizendo que existem estudos que apontam isso. O período de adulto desses jovens
pode ser catastrófico em relação à sua relação com o dinheiro, porque ele não consegue administrar as suas emoções e se entrega a prazeres curtos e imediatos. Vamos voltar de novo na pergunta? Dinheiro é a solução do problema? Depende. Qual o problema que você está colocando em jogo para que o dinheiro seja a solução do problema? Eu quero ter uma casa própria. Isso o dinheiro pode resolver. Como você vai fazer isso? Se privando, se organizando, fazendo um caixa, verificando valores de financiamento, verificando se você tem que implementar a sua renda, como que você tem que agir, porque não dá para dar financiamento de uma casa para quem tem dívida. O povo corta. O banco, ele quer saber de segurança na devolutiva do dinheiro. Ele te empresta, mas depois você tem que devolver mês a mês. E se você tem o nome sujo na prata, você não vai conseguir, efetivamente. Aí é porque o banco é muito rigoroso. Cara, o banco não é rigoroso. Ele está fazendo o papel dele, ele vive de prestação de serviço. É você que não para pensar naquilo que você está fazendo. Isso é extremamente sério. Então, o dinheiro vai servir para que tipo de problema? Se for psicológico, se for algo relacionado às suas emoções, você tem que se dar conta, porque hoje em dia é possível, né, verificar isso daí. Bom, nesse sentido, também tem um outro elemento que faz parte da nossa socialização econômica. O que é socialização econômica? É quando a gente aprende com a família a lidar com o dinheiro. Você aprendeu com a sua família a lidar com o dinheiro? O que você aprendeu? Que é importante poupar? Isso não é o suficiente. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Por exemplo, você participou da elaboração do orçamento doméstico da sua casa alguma vez? Você sabia quais eram as contas que seus pais pagavam? Sabia do peso, da preocupação quando alguém perdia da casa um emprego e não tinha dinheiro para pagar o aluguel? Você sempre procurou dar um jeito para conseguir aquilo que queria quando adolescente, jovem, né? Aquilo que você queria, independente da situação econômica da sua família, porque ele sempre, né? Mesmo que você não participe diretamente da administração da família, você sente o clima. E você nunca se deu conta disso. Então, você dava um jeito, fazia uma chantagem, choramingava e conseguia. Você nunca soube direito o que os seus pais faziam no trabalho? Não sabia nem dizer, por exemplo, a profissão do pai? Eu não estou falando de quanto o pai e a mãe ganhavam, né? Mas o que faziam, onde ficava o trabalho, né? Todo esse esforço, essa logística de conseguir, né, trabalhar, porque a gente gasta também para trabalhar, né? Você ficava muito chateado? Nossa, meu pai e minha mãe só trabalham, eu tô sempre sozinho. Bom, se você tem a lembrança dessas coisas que você vivenciou, sim, você
fazia de vez em quando birra, se fazia de vítima, nunca soube direito o quanto, não estou falando de valor, mas o quanto eles se esforçavam para trabalhar, entendia que era o esforço, mas você nunca entendia de que jeito. Geralmente, isso contribui para uma administração financeira e emocional um pouquinho caótica. Um pouquinho caótica. Realmente ela não contribui, esse tipo de relação com a família, ela não é saudável para o seu crescimento. E por que eu estou falando isso? Porque o ser humano tem uma capacidade infinita de aprender com a adversidade. É a mesma coisa que eu falar assim para você. Nossa, meu filho tá, né? Você tá falando, contando para mim. Ai, o meu filho tá ardendo em febre. Ele fica com a mão aqui na garganta. Não sei o que ele tem. Aí eu chego para você e falo assim: olha, tem um posto de saúde aqui perto. Por que você não leva lá o seu filho? A pessoa vira para você e fala assim: nossa, mas eu não tenho dinheiro para pagar médico. Não, bem, o posto de saúde tem médico gratuito. Você pode ir lá. Nossa, eu não acredito. Aí ela pega o filho e vai pro médico. Ou seja, é uma informação importante que, diante daquela situação, preocupação que ela estava vivendo, ela agarrou com unhas e dentes. O que eu estou te oferecendo? Eu também estou te oferecendo elementos para que você possa pensar na sua vida e em que essa maneira que você pensa ou não pensa, essas experiências que você teve ou não teve, em relação à administração do dinheiro, aos seus hábitos de consumo. Ah, mas agora podem te ajudar. Ah, mas agora eu já cresci, eu não tenho mais preocupação com isso. Bom, eu posso refletir com você no seguinte sentido: sim, agora você cresceu, mas a sua vida está bem estabelecida, você tem uma situação estável, e mais do que isso, você tem filhos, você quer que os seus filhos passem pelas mesmas dificuldades com você, que você está passando? Qual excelente experiência com dinheiro você tem para poder ensinar os seus filhos a administrarem o dinheiro? O que eu venho com a live, com esse canal, né, na terça-feira, que é o dia que eu venho, converso com vocês a respeito das questões financeiras, as questões de consumo, é justamente para poder trazer pontos de reflexão e você conseguir pensar em relação à sua vida. Não sou eu que vou avaliar se você está bem ou mal. É você mesmo. É você mesmo que tem condições de fazer uma autoanálise e estabelecer, por um basta em coisas que efetivamente te fazem mal. Coisas que não são benéficas para os seus planos, para as pessoas que você ama. E nesse caminho de reabilitação, existem os altos e baixos, mas o conhecimento é fundamental. Porque senão você vai ficando cada vez mais necessitado de informação e não consegue se mobilizar, não consegue analisar o que é que está de errado. Faz sentido para você isso? Se você tiver alguma pergunta, escreve aqui nesse balãozinho aqui que está um ponto de interrogação e manda para mim. Será um prazer te responder. Então, a ciência, ela caminhou muito, ela progrediu muito.
E eu trabalho com educação econômica não só na questão das planilhas financeiras, de orçamento, esse tipo de coisa. Essa é uma etapa extremamente importante, mas eu gosto de dar um passo atrás. Um passo atrás antes para que as pessoas tenham essa tomada de consciência sobre a sua maneira de pensar a vida, sobre a sua história de vida, o que é que te interessa mesmo enquanto valor. Isso é de extrema importância. Se isso te faz sentido, manda para mim a sua pergunta, ou então sinaliza que isso te faz sentido, para eu poder, né, organizar o pensamento da maneira mais clara possível para você poder aproveitá-lo. Não para você compreender, você é inteligente, você compreende, mas de repente eu preciso dar um outro exemplo para que a ideia fique mais clara ainda. Essa é a minha preocupação, é a mania de professora, né? Então, essa a questão de... Juntamente vem uma série de você entender os seus direitos e deveres como consumidor, você... Direitos e deveres, não só os direitos, tá? Você aprender a fazer escolhas, mas não sou eu que vou te ensinar. Você vai conseguir fazer as escolhas a partir de você priorizar o que é importante para a sua vida, né? O fato de você querer ensinar os seus filhos. A gente muda muito porque a gente quer ensinar os filhos, né? Os filhos ou os sobrinhos, os netos, nunca é tarde para aprender uma coisa nova. E isso pode ser novo para muita gente. Eu não dou, né? A gente eu não dou para ir, já tô velho demais. Não, gente, eu ainda tô aprendendo, já tô velha também. Tô cada dia mais, um dia mais, né? Não um dia menos, é um dia mais. Mas qualquer um pode aprender na idade que for. Qualquer um. A ciência também está mostrando isso. Com 80 anos dá para aprender? Porque a gente está sempre em movimento. Trazer tudo isso para vocês é acreditar que o ser humano ele pode transformar, não digo transformar num ponto radical da vida, mas eu acho que ele pode refletir. Eu fiz um questionário recentemente e o primeiro item da lista, se não me engano, foi com quase 80%, as pessoas querem fazer cursos para se tornarem melhores. Elas querem ser melhores com ela mesma. Elas querem encontrar a felicidade e por isso querem investir nisso. Então, quando a gente traz esses elementos, não que o dinheiro não seja importante, a gente vive num ambiente, numa sociedade que isso efetivamente é importante. Mas quando se o que eu tô falando faz sentido para você, é um momento extremamente importante de autorreflexão, de pensar que você é capaz para mudar algumas coisas, de compreender melhor as pessoas, de entender determinados hábitos que você aprendeu na sua família, mas que esses hábitos em termos financeiros eles não valem a pena. Quer um exemplo? Moeda. O que a gente faz com a moeda? A gente dá para a criança. Não tem muito o que fazer não, mas vai juntando as moedas. Eu não consigo poupar. Você já tentou guardar 50 centavos todo dia?
Junta 50 centavos todos os dias e me diz ao longo de um mês, de um ano, quanto que você vai conseguir. Ah, mas é pouco. É pouco para quê? O que é que você faria com aquele dinheiro? Você ia dar, simplesmente jogar fora, deixar num canto, na gaveta? Faça essa captação de moeda na sua casa. A moeda é um exemplo típico. A gente dá para a criança e nunca pensamos, porque o valor é pequeno. E a gente ensina a criança isso. Só nota grande que tem valor. R$ 150 que você consiga juntar de moeda ao longo do ano, dá para comprar um antibiótico. Tem antibiótico, é caro pra caramba. Uma caixa de antibiótico. Uma caixa de antibiótico eu garanto para você que resolve o problema de muita gente. Então você tem, se eu não consigo enxergar no pouco possibilidades, é lógico que eu quero ficar rico para gastar. É lógico que eu fico olhando o vizinho e me incomodo, porque eu não sei como que ele conseguiu aquilo que ele tem. E eu me acho incapaz de fazer aquilo. Não, ninguém é incapaz. Não é, eu não dou coach, não sou coach, gente. Eu sou professora. E eu gosto que os meus alunos, né, pensem a esse respeito. É uma pesquisa recente, o artigo nem foi aceito ainda na revista, né? Eu e uma amiga, a professora Sônia Bessa, fizemos uma pesquisa e a gente mandou para uma revista para publicar. E a gente tem algumas, que é o quarto item que eu quero falar com vocês. A gente tem algumas informações muito interessantes em relação a como as pessoas entendem as dimensões do dinheiro, né? Em relação o que é uma dimensão, o que ela entende, se o dinheiro traz ou não felicidade, se ele traz ou não respeito, se ele tem um aspecto negativo, se ele está relacionado com poder, né? E 80% dos entrevistados, nós entrevistamos uma média de mais de 300 pessoas, né? E 80% dos entrevistados, eles gostariam de ter mais dinheiro. Sim. 76% dos entrevistados, sim, o dinheiro pode trazer felicidade. 60% eles atrelam o dinheiro a ter uma boa imagem. Mas eu pergunto, o que é ter uma boa imagem? O que é ter uma boa imagem? Vocês gostaram da minha blusa? Se não me engano, eu paguei R$ 10. Ela tá linda. Ai de quem falar que ela não tá. O que é ter uma boa imagem? É gastar? Em que tipo de roupa? 83%, olha só a incoerência. Se 78% seria mais feliz se tivesse mais dinheiro, 83% discordam de que viver sem dinheiro não é viver. Olha como o ser humano é incoerente. Eu quero ter mais dinheiro para ser feliz, mas viver sem dinheiro não é viver. Passa fome para você ver se viver sem dinheiro não é viver. Então veja como é irracional. Nessa hora você mistura os valores, porque o dinheiro tem aquela coisa, né? Muito dinheiro leva à perdição, alguma coisa nesse sentido. Tem essas crenças relacionadas ao dinheiro, sim. Tanto tem que 83% acha que
Viver sem dinheiro, eles discordam, é não viver. Então, você não pode comer, você não pode comprar remédio, você não pode ter roupa. Você vai viver onde? No mundo de hoje? Vai plantar o trigo para fazer o pão? A nossa sociedade, né, desenvolveu. Então, quando a gente traz esses elementos para as pessoas pensarem, começa a haver um movimento, né, de reconhecimento de algumas coisas que faz. Nem todo mundo aceita, mas não é para aceitar, é para pensar, para discutir, conversar com outra pessoa, analisar aquilo que está fazendo ou não. Ah, mas ela não vai mandar na minha vida. Não estou mandando mesmo, não vou mesmo. Não mando nem na vida dos meus filhos, que dirá de outras pessoas, né? A gente não manda nem na vida dos filhos, graças a Deus. Então, a gente tem a gente tem que conversar a respeito das coisas, trazer conhecimento a respeito das coisas para poder melhorar a nossa qualidade de vida. É impossível. Eu estou falando com você enquanto adulto, mas não pensa você que era com você que eu queria falar. Não, eu queria falar com a criança. Mas eu só falo com a criança por meio do adulto. Eu não tenho acesso, as crianças não ficam assistindo live, elas não conseguem. Que mundo que vocês querem deixar para as nossas crianças? Toda família tem valores e esses valores são muito parecidos. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a construir ferramentas para que eles possam ter uma relação com o dinheiro mais saudável. Que eles possam construir uma autoestima que não seja baseada naquilo que eles vestem ou no celular que eles possuem. Que eles consigam enxergar nas frustrações ou nas intempéries da vida possibilidades de mudança. Porque os nossos jovens estão extremamente fragilizados. E a responsabilidade dessa fragilidade é do adulto, é do professor, é da família, é da superproteção. Então, o meu objetivo sempre é a criança, o adolescente, o jovem. Porque, gente, nós já somos adultos. E eles desesperadamente precisam de adultos que ouçam e que os orientem. As coisas vão mudando de uma tal maneira e de forma tão rápida que nós precisamos alertá-los e, junto com eles, aprender muita coisa, mas nós é que temos maturidade para fazer questionamentos. Por exemplo, se você não sabe quanto vai ser a sua fatura de cartão de crédito no final do mês, como você vai ensinar o seu filho a utilizar o cartão de crédito? Ele vai aprender sozinho, simplesmente usando. Se você compra por impulso e ele tá olhando, não, o meu filho, eles olham tudo, eles aprendem com exemplo. Como
como que eles não serão impulsivos? Ou vocês acham que aquela história, eu quero porque eu quero, todo mundo tem, tudo bem, isso faz parte da idade. Eu quero agora, aí o filho faz um escândalo, a família mesmo sem ter, vai lá e compra. Ai, mas ele... Aí se pergunta, quantos anos tem essa criança? 5. Vai ser assim a vida inteira? Quando e eu tenho certeza que o adulto tem valor, mas de que maneira ele está expressando as questões que envolvem orçamento doméstico, dinheiro, administração, é, objetivo, planejamento, são questões seríssimas e nós nem sempre sabemos isso. Sequer sabemos planejar direito. Como a gente vai ensinar as crianças? A educação das crianças, a sua educação, é responsabilidade de todos aqueles que têm um pouquinho de conhecimento na área que se dedicam. A minha, eu já decidi, é essa área, há mais de 10 anos eu estudo isso. E eu quero estar aqui com você para poder passar aquilo que eu aprendi e continuar estudando. Tem um livro que eu falei, eu não sei se eu mostro ou não mostro, mas tem um livro aqui que eu quero mostrar. Eu não sei, acho que está invertido, eu não sei se está invertido. A Ciência da Felicidade. Por incrível que pareça, quem escreveu foi um brasileiro. E porque eu vi aqui o livro, falei assim, nossa, ele é avaliado lá nos Estados Unidos, New York Times. Eu falei, peraí. Aí eu fui ver, o cara é brasileiríssimo. Ele teve essa ideia de escrever esse livro, fez uma pesquisa com artigos científicos que tinham se voltado para felicidade, dinheiro, relação das pessoas e escreveu esse livro fantástico. E por um acaso eu acabei procurando um artigo, eu acabei descobrindo esse. E tudo isso está sendo claramente, a ciência está claramente apresentando para as pessoas. Mas vamos lá, quantas pessoas têm condições de comprar um livro? Quantas pessoas querem aprender? Se você está aqui é porque você quer aprender. Né? Você não vai gastar o seu tempo para ficar ouvindo baboseira. E eu quero ensinar. Eu quero ler, eu quero ter o prazer de estar aqui nesse contato conversando com vocês. E esse aprendizado, ele faz a gente crescer muito. Eu continuo crescendo. E por que eu não posso passar? Por que eu não... Gente, olha, tem a novidade assim, 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 assado. Sabe aquela coisa? Presta atenção. Você tá no serviço. Nossa, que linda sua blusa. Então, menina, eu fui na loja lá na 7 de setembro, não sei, eu sou de Sumaré e 7 de setembro é uma avenida do comércio aqui. E olha, tá a loja X liquidando tudo, ela vai fechar. Eu vou lá. Tá bom. Tudo bem, tá vendo como informação é tudo? A diferença é que eu não estou indicando para você comprar a blusa na loja X, mas eu estou falando assim, olha, tá vendo esse livro? Esse livro contém uma informação assim, 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 legal, e eu estou aqui para conversar com você sobre ele. Porque não é todo mundo que tem interesse que eu. Então eu vim aqui. Eu espero que
de alguma maneira eu tenha contribuído para que você pense. Se vocês gostaram do assunto, manda uns coraçõezinhos aí para mim, porque assim eu preparo a próxima live, assim sucessivamente. Se você tem perguntas, mande também, manda pelo direct, eu vou atrás, se eu não souber, eu respondo para vocês. Se tem algum tema que você gostaria que eu falasse também, você, por favor, indique e esteja comigo na próxima live. Essa quinta-feira eu já convido você para assistir uma live super legal sobre Libras e segurança psicológica com a Regina Moraes. Vai ser fantástica. Rita, muito obrigada por você estar aqui incentivando. Eu espero que tenha sido produtivo para você e para todo mundo, viu? Muito obrigada mesmo. Então, pensa nessas coisas. Eu gosto demais do assunto e para mim é um prazer poder conversar com você, tá bom? Verinha, beijo para você, o Claudinei que tá aí, a Sandra, obrigada, minha amiga, muito obrigada, viu? Todos vocês que sempre estão prestigiando. Aí, o que eu vou falar para vocês? Foi legal para vocês? Então, por favor, divulga. Você tem uma amiga que está precisando ouvir essas coisas? Por favor, fala para ela. Olha, assiste a live, vai ficar no YouTube também. As pessoas precisam de conhecimento. E a gente às vezes erra por simples falta de conhecimento. Lembra do exemplo da promoção, lembre do exemplo do posto de saúde e de outras pequenas coisas que acontecem na vida da gente e que a gente precisa muito daquela informação e a pessoa tem, ela passa para você. Olha, não faz assim, vai em tal lugar, lá é mais barato, ou então o bebê tá com cólica, sabe aquele período terrível? Põe um paninho quente na barriga dele, põe isso, põe aquilo. Essa troca, quando você tá com as amigas. Mas bom conselho, né, gente? Porque tem umas amigas meio maluca, não é verdade? A gente precisa dessa troca, a gente vai aprendendo com isso. Veja alguém que realmente, se você não precisa, passa o conhecimento para frente, conhecimento que não vai para frente não serve para nada, né? E é isso. Eu agradeço imensamente e espero encontrá-los na próxima live, tá bom? Um beijo muito grande para todos e agradeço de novo do fundo do meu coração de vocês estarem aqui. Tchau, tchau.